Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em primeiro lugar, eu gostaria de, na pessoa da Paloma, que está ali, do nosso presidente da UAB, Valdir Walter, na pessoa de vocês dois, todo esse pessoal que vem acompanhando esse processo já praticamente há 3 meses, eu faço também uma homenagem ao seu Luiz Pizetti, que está com problemas de saúde, seu Marciano, ia referir, o seu Marciano e também ao meu querido amigo Sérgio Semin, dizer que tenho o maior respeito e tenho uma grande consideração a cada um de vocês, pela mobilização que fizeram nesse período. Quero dizer que a vida me colocou na situação de ser parte da comissão processante, tanto a mim, quanto o vereador Edson, quanto o vereador Velocino Ex. E para nós que estávamos ali cumprindo uma disposição legal da casa, os limites da nossa atuação eram os autos do processo. Esse era o limite da nossa atuação. Se eu eventualmente estivesse na condição de denunciante, provavelmente minha posição seria outra. E as pessoas que conhecem minha história sabem disso e entendo que compreendem a situação porque nós três estamos passando. Lá em dezembro, quando se aventou a possibilidade da apresentação dessa terceira denúncia e tomei conhecimento que existia uma articulação envolvendo todos aqueles setores que se mobilizavam na casa, especialmente o pessoal da cultura, que levantava a questão do Financiarte, o pessoal das escolas infantis, que lotavam aqui a casa diariamente, o pessoal da saúde, especialmente da turma que ainda está aqui conosco, do pessoal do pronto atendimento. Eu dizia, e meus respeitos a cada um de vocês, o pessoal do IPAM, que também se mobilizou no mesmo movimento, eu dizia de que nós já tínhamos passado por 2 experiências de apresentação de processos de impedimento na casa. Primeiro e o segundo, todos envolvendo especialmente a questão do vice-prefeito. E que era a questão mais candente que aconteceu no ano passado. E eu confesso que cheguei a conversar com várias pessoas no sentido de demovê-las, de que aquele não era o melhor momento, que a gente tinha que amadurecer mais essa discussão, de se efetivamente se entrasse com pedido de impedimento, de cassação num prefeito, que é uma coisa gravíssima, né, porque é um prefeito eleito democraticamente, um prefeito que tem atrás de si toda uma votação que expressa uma posição da nossa sociedade, dos cidadãos de Caxias, mas que eu concordava com aquilo que o pessoal dizia naquela que era a principal frase que estava ali: quem bota, tira. Quem tira, quem bota, pode tirar. Tem, do ponto de vista legal, tem a possibilidade de tirar. E a possibilidade legal é um processo de cassação previsto no decreto 201/67, que vem lá ainda do regime militar, e que essa é a forma com que o cidadão, ou até um vereador, também pode apresentar um pedido de cassação do prefeito em razão de uma discordância e do descumprimento da legislação. Bom, iniciou o processo, fomos sorteados, e como eu disse no início da minha fala, até por ser um profissional da área do direito, sempre entendi, e tem que ser assim, para não dar margem para discussões no campo jurídico, judicial e tal, que o limite da nossa ação era o que estava no processo. E digo assim, sem nenhum problema, tá? E isso não é nenhum demérito a quem montou o processo em si. O processo tinha deficiências e que a defesa com competência explorou. E a defesa com competência explorou. Eu cito 2 questões fundamentais, né? A primeira e fundamental, no processo, e o limite, nós estivemos consultando os juízes, né, vereador Edson? O limite é o que está no processo, não podia se agregar mais nada, né? Então, na denúncia não foram
apresentados, por exemplo, testemunhas da acusação, né? E aí ficou a versão de um lado só, não havia contraditório. E, em vários momentos, se estabeleceu a confusão de quem estabelecia o contraditório era o relator, né? Era o relator, no caso eu, né? Então, e que criou algumas animosidades, inclusive, né, do ponto de vista da condição do processo, por conta desse problema, né? Nós não tivemos, por exemplo, um assistente da acusação, né, que pudesse vir ali questionar as testemunhas da defesa, né? Então, o processo, e isso é um aprendizado, meu querido companheiro Valdir Walter, nosso presidente da União de Bairros, é um aprendizado que estamos tendo aqui, e era uma novidade para nós em Caxias. Eu estou aqui há muito tempo como vereador, já participei, fui secretário, ocupei cargos, mas, confesso, nunca tinha participado de um processo de cassação de um prefeito, né? Então, nós tivemos que ir para os book, que nem eu falo, né, vereador Edson, tentar aprender. Reunimos 3 vezes com a DPM, com os melhores profissionais do Estado e referência no país com relação a como conduzir esse processo, né, e chegar a esse relatório. Então, o relatório ele está limitado, lamentavelmente, está limitado ao que está nos autos. E a gente não tinha como inventar, né? Não tinha como inventar. Tá? Isso é um demérito a quem teve a iniciativa? Absolutamente, é um aprendizado. Eu coloco isso como um aprendizado, vereador Rodrigo Beltrão, né? Então, eu quero dizer claramente que, até justificando a minha posição, a posição do vereador Edson, a posição do vereador Velocino, porque nós estamos amarrados ao nosso relatório, né? Amarrados ao nosso relatório. Seria uma contradição eu emitir um parecer e vir aqui votar contra o meu parecer, né? É um troço meio esquerdo, né? Meio esquizofrênico, não diria esquerdo, né? Porque hoje a esquerda não está fácil, né? Então, quero repetir assim claramente, que, em tese, nós, pelo menos em 3 denúncias, concordamos com a defesa. Porque se a gente pegar o decreto 201, a gente vai ver no artigo 1º, tem 23 possibilidades de cassação do prefeito no decreto 201, que são atribuições da Justiça Comum. 23 incisos, né, que são possibilidades para se enquadrar ali uma eventual infração do prefeito municipal e que isso é possível de cassação, pela própria Justiça Comum. A Justiça Comum pode, se eventualmente entender, encaminhar um processo de cassação do prefeito com base no descumprimento daqueles 23 incisos que estão presentes no decreto 201. Lá no artigo 4º do decreto, existem 10 incisos, mas para enquadrar como infração político-administrativa, numa eventual cassação do prefeito, eu diria que o que amplia as possibilidades é só o inciso 10º, que basicamente diz o seguinte: quebra de decoro, né? Como quebra de decoro, assim, ampliando o leque, a gente pode entender tudo, né? O vereador Felipe foi muito feliz quando falou aqui que, por exemplo, na questão relativa à usurpação dos poderes específicos da Câmara, na questão da declaração da vaga do cargo de vice-prefeito, há, sem dúvida nenhuma, uma quebra de decoro. E assim foi o que nós colocamos no relatório. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem o entendimento que, pelo menos na 7ª denúncia, há o enquadramento possível de ser cassado o prefeito por efetivamente descumprir a legislação, nós temos um antecedente, que lá na DPM, né, vereador Edson, o pessoal nos orientou: isso aqui vai caracterizar um bis in idem. A Câmara já se pronunciou sobre isso. Se pronunciou democraticamente quando não aceitou o encaminhamento da denúncia relativa ao vice-prefeito. Então, nós não podíamos omitir esse dado.
que provavelmente, se omitido, a defesa exploraria, né? E levaria aí uma discussão judicial interminável, né? Então, nesse sentido que eu gostaria de justificar, e sei que todos aqueles que nos acompanham na Câmara entendem os limites da nossa ação aqui, né? Elas estão restritas ao que está ali. O que está ali e serve, eu repito de novo, como um aprendizado, não só para mim, para todos os vereadores, mas especialmente para o movimento popular de Caxias do Sul, para o movimento sindical, para os nossos servidores, né? De como superar eventuais dificuldades em eventuais ações futuras se virem a acontecer. Eu quero ir na mesma linha de outros vereadores, e a minha expectativa, vereador Gustavo Toigo, é que esse processo sirva de corte, do ponto de vista do que acontece na cidade, na questão da relação do atual prefeito com a sua comunidade, com aqueles que o elegeram, né? Com aqueles que o elegeram. Porque, efetivamente, a falta de diálogo é uma prática que leva à radicalização. As ações, do ponto de vista de matar o movimento popular, as ações contra a União de Bairros, contra as associações de moradores, as ações que são desenvolvidas contra os servidores como um todo, contra conquistas históricas do movimento popular de Caxias do Sul, de fato, demonstram toda e qualquer impossibilidade, né, de, não havendo um corte, uma alteração profunda na forma de conduzir o Poder Executivo, que vai levar a outros momentos, vereador Renato. Eu não sou daqueles que acham que o prefeito tem que cumprir o seu mandato, não. Se descumpriu a legislação, tem mais a que ser posto para fora. Tem mais a que ser posto para fora. Agora, tem que ser uma coisa correta, legal, tá? Embasada também na mobilização da comunidade, que a comunidade consiga compreender por que uma Câmara de Vereadores, que é acusada de não deixar o prefeito trabalhar, nas redes sociais, né, essa mídia criminosa. Eu também fui, durante o período que me botaram ali na condição de relator, a vida me colocou, fizeram lá até um show do milhão lá comigo, né? Inclusive me atacando pessoalmente, né? De repente eu virei responsável pelo aumento das tarifas de ônibus em Caxias, né? Eu sou o responsável pelo aumento das tarifas de ônibus em Caxias, outras questões que foram levantadas lá. Então fui acusado. De tudo isso a gente fez print, no devido momento os processos vão seguir, né? Então, aguardem, me aguardem. Então, digo para vocês assim, com toda honestidade, que esse é um momento que eu acho possível de Caxias dar um salto de qualidade, se houver tolerância, não só da nossa parte, mas também do outro lado do Paço Municipal, do ponto de vista de rever as suas práticas. E eu quero dizer, e encerro dizendo o seguinte: se foi mantido o pronto atendimento público em Caxias do Sul, isso se deve a vocês. Se deve a vocês, porque quando a Secretaria da Saúde e o senhor prefeito voltaram atrás, em razão da mobilização que aconteceu no Conselho Municipal de Saúde, só voltou atrás porque sabia que isso ia determinar a sua cassação. Não tenho dúvida nenhuma disso. Voltou atrás por isso. E se eu disse lá na instrução, que efetivamente a administração botou a carreta na frente dos bois, efetivamente botou a carreta na frente dos bois, porque considerava favas contadas a aprovação no Conselho Municipal de Saúde. Considerava. A mobilização da comunidade é que fez com que o Conselho não permitisse a aprovação
da terceirização, que não tem nada de compartilhamento, a terceirização do pronto atendimento da nossa cidade. Então, segue a luta e faço essas justificativas a todos vocês, porque assim devo fazê-las, tá? E que vocês compreendam. Obrigado, vereador. O limite das nossas ações, especialmente da comissão processante. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo vereador.